É aqui que eu encontro futuros médicos? Pessoal, que tema, hein? Que tema veio aí Ciências Médicas 2025/1 com o papel da medicina junto à doença do alcoolismo. Agora, cá para nós, esse tema foi uma benção, não foi? Jesus, as Ciências Médicas ajudou demais vocês vestibulando, colocando a principal temática da obra literária, que é o último conhaque, né, dessa edição do vestibular, como tema da redação. Nós temos lá um protagonista que tem uma relação conturbada com álcool. Eu não vou falar que ele é alcoólatra, porque eu não sou médica para fazer diagnóstico, mas ele bebe demais, né? Demais mesmo, inclusive sofre com as consequências desse beber em exagero. E as ciências médicas não podia ter dado um tema mais fácil, tá? Se alguém achou este tema ruim, difícil, eu imagino que essa pessoa não tenha estudado um livro literário. Aí fica complicado mesmo, né? Mas graças a Deus, gente, graças a Deus, as ciências médicas manteve a relação entre a redação e a obra literária. Antigamente, essa relação, não sei se vocês sabem, ela era avaliada. Existia um critério de correção da redação que avaliava se você utilizou os argumentos, os repertórios lá do texto literário. Então você tinha que trazer na redação a obra literária. E antigamente eram duas obras, né? Então era mais complicado ainda. Hoje, as ciências médicas tirou esse critério avaliativo, isso não entra mais aqui na correção da redação, a utilização da obra literária, mas graças a Deus ela manteve a correlação entre o tema da redação e o tema do livro. Agora, apenas um livro, né, nessa edição de 2025/1. Vamos ver se isso é um padrão que as ciências médicas vai manter, porque eu confesso que eu estranhei a presença de apenas um livro literário nessa edição. Há pelo menos uns 10 vestibulares atrás aí, as ciências médicas têm mantido dois livros. E aí, do nada, um livro literário. Mas vocês sabem como é, né? Ciências médicas é cheia de surpresas. Ela acaba tendo muitas variações em seus editais. Mas enfim, vamos lá. Hoje no vídeo a gente vai fazer aqui uma análise temática. Para quem já é aluno nosso, vai seguir a mesma linha das nossas aulas de análise temática, vocês vão ver. Uma aula de análise temática aqui do que era esperado nessa redação. O que que você, vestibulando, tinha que colocar? Quais são os possíveis argumentos? Vou dar dicas de repertório e aí eu não consigo esgotar todos os repertórios que poderiam ter sido trazidos aqui. Mas caso você, por exemplo, tenha trazido um ou outro parecido com o meu, pode ficar sossegado que você vai arrasar na prova, tá? A intenção aqui da nossa resolução das ciências médicas é trazer um panorama. Se fosse a autoria, se fosse Abelão escrevendo essa redação lá nas Ciências Médicas, o que eu colocaria? Além disso, como corretora, o que eu enxergo que é necessário haver nos textos, de acordo com os critérios de correção ali da banca. Perfeito? Vamos lá, começando com o tema análise do comando. Temos aqui qual o papel da medicina junto à doença do alcoolismo. Doença do alcoolismo e alcoolismo para mim é a mesma coisa, né? Porque o alcoolismo é uma doença. Então, nós temos aqui que ver o papel, a função, o dever, a missão da medicina, então da ciência médica, dos profissionais de saúde, desse tratamento clínico, desse cuidado médico, em relação aos alcoólatras. Como a medicina deve lidar? Qual é o papel da medicina diante do alcoolismo? Como que os médicos devem proceder diante do paciente alcoólatra? Basicamente é isso. Deixei aqui uma lista de sinônimos que você poderia utilizar aí na sua redação, ia contar inclusive como os termos temáticos, mas a gente sempre faz essa listinha também para não repetirmos esses termos do tema. Porque, gente, sério, eu tenho certeza absoluta que você ficou com dificuldade em o que colocar em alcoolismo, né? É difícil, e aí a lista de sinônimos ajuda. Vamos ter esse motivador agora. Ter esse motivador número um. Nós temos aqui um texto do Rui Castro, que é assim, beber bem ou beber mal, Folha de São Paulo. E esse texto, inclusive, estava na prova de linguagens, né? Ele estava na prova de linguagem, voltou aqui na nossa prova de redação, as ciências médicas já fez isso antes, ela já trouxe nos textos motivadores um texto que foi utilizado também nas questões. Isso é comum lá na prova. Chamo a atenção para quando eles fizeram a prova. Vocês viram isso? Olha lá, acesso em 6 de setembro de 2024. É uma prova que foi feita
bem recentemente. Estima-se que na maioria dos países, 15% da população tenham alta tolerância ao álcool, enquanto para os outros 85%, ele é um tóxico e elas só conseguirão bebê-lo no seu limite. Ao ultrapassar esse limite, sentir-se-ão tão mal que pensarão duas vezes antes de repetir a experiência. Donde a hora de parar não tem a ver com saber beber, é orgânico. Então, nós temos aí um texto que vai falar sobre os limites, né, do álcool. 85% das pessoas dos países, elas têm um limite. Se elas beberem mais do que esse limite, elas não vão querer fazer isso de novo, porque elas vão passar mas tão mal, que elas vão pensar duas vezes antes de beber novamente essa quantidade de álcool. Então, existe uma hora de parar. Mas essa hora de parar não tem a ver com o saber beber. Isso é orgânico, isso diz respeito à condição física de cada uma das pessoas. Cada pessoa aqui, ela tem o seu limite. Faz parte da fisiologia, do que é orgânico dessa pessoa. Cada um tem o seu limite. Então, agora é hora de parar. A sua hora de parar talvez não seja a minha, porque não dá para saber qual que é o meu limite ou o seu limite. É uma questão muito experimental, né? Você vai bebendo, 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 até você passar mal, ali é o seu limite. Texto. Aí nós temos a análise do texto, antes da gente ir para o texto 2. Nós temos aí, então, uma questão de que grande parte das pessoas, elas não conseguem tolerar o álcool. Elas passam mal, elas têm um limite. E aí, passar mal, inclusive, é como se fosse o mecanismo do corpo para fazer você repensar nas suas atitudes. Ou, se você beber de novo, você vai dar esse PTzão de novo aqui, vai passar mal nesse banheiro, vai ser humilhada de novo, vai ficar toda jucada. É como se o corpo nos humilhasse para que a gente não bebesse mais daquele tanto, né? Então, isso faz com que haja outros abusos no futuro. Isso faz com que haja, com que a gente, perdão, evite outros abusos no futuro. Outra coisa, ele afirma aqui que a capacidade de parar de beber não está relacionada a uma habilidade, mas sim uma questão orgânica. Você não treina isso, você não consegue se tornar capaz. Isso é orgânico. No contexto da discussão sobre o papel da medicina no alcoolismo, essa perspectiva reforça a relevância da medicina em compreender as diferenças biológicas no consumo do álcool e em tratar o alcoolismo como uma doença, oferecendo estratégias adequadas para a prevenção, para diagnóstico e para a recuperação. Eu chamo a atenção aqui de por que nós temos que tratar isso aqui como uma doença? Porque tem gente que acha que assim, eu sei beber, eu sei o meu limite, eu bebo só até aqui porque eu já entendo, eu não sou alcoólatra, eu tenho controle da situação. Não tem como ter controle. Quem fala que tem um controle não tem, gente, porque é orgânico. Isso mostra muito de como que a doença também se relaciona com o fato de o próprio paciente negar sua condição. Já percebeu que muitas pessoas que são alcoólatras não aceitam isso? Elas acham que elas têm a capacidade de beber de forma moderada? Elas não conseguem enxergar que elas estão abusando? Elas sempre chegam e falam assim: não, eu bebo, mas eu sei quando parar. E a gente que está de fora vendo, a gente percebe claramente que ela não tem controle daquela situação. Texto 2, um texto aí do último Conhaque, Ciências Médicas, obrigada. Obrigada mais uma vez por manter o tema literário aqui no tema da redação. Em que foi trazido um texto motivador que, gente, desculpa a falta de modéstia, mas a autoria, ela fez uma aula de possíveis temas para cair na redação. E a gente falou sobre a questão da reabilitação de alcoólatras. E a gente usou exatamente esse trecho. Então, quando a gente usou esse trecho na aula de possíveis temas, e eu vi que o trecho foi usado como texto motivador, eu falei, graças a Deus os meus alunos estão preparados, graças a Deus a gente conseguiu não vou falar adivinhar o tema, porque ninguém adivinha o tema, assim, as ciências médicas ela acaba sendo um pouco previsível, né? Como ela cobra um tema próximo à obra literária, a gente consegue acertar os temas. Isso é normal, acertar os temas aí é normal. Mas graças a Deus a gente conseguiu analisar bem a obra de forma a dar argumentos, repertórios, a dar aí uma perspectiva médica aos nossos alunos. A gente tem aqui um trecho que fala o seguinte: ele se lembrou também, e sempre o fazia em horas assim, do Douglas, do Ceará, seu antigo colega de banco, que também, como ele, já havia sido internado, só que várias e várias vezes. E ao contrário dele, não conseguia parar se tomasse o primeiro copo.
Podia ser só um chope, mas era o suficiente para ele beber 2, 3 meses seguidos, até que não tivesse outra saída, e novamente, de vez em quando, ele pedia o levasse para a clínica, a redenção, mas também em Franco da Rocha, e todo aquele ciclo voltasse a acontecer. Nós temos aqui o Ceará, que é amigo do Fernando, né? E o Ceará, ele claramente sofre com o alcoolismo. Ah, e o Fernando, não sei, não vou fazer diagnóstico do Fernando aqui, não. Eu sei que o Fernando bebe muito, muito mesmo. Mas enfim, o Ceará, ele constantemente ficava internado. O Fernando já tinha sido internado também, a gente até tem isso na passagem. Mas o Ceará tinha uma relação com álcool mais problemática, mais doentia, vamos chamar assim. Ele ficava constantemente, né, internado em si. Então, no trecho aqui, a narrativa retrata a dificuldade de uma personagem lidar com a dependência alcoólica, lembrando-se de um colega que não conseguia parar de beber após o primeiro copo, desencadeando em um ciclo prolongado de internações frequentes. Esse relato evidencia o caráter crônico e cíclico do alcoolismo, demonstrando que o simples ato de parar de beber não depende da vontade ou do controle pessoal, mas está ligado a uma doença que exige tratamento especializado. Ele ia para uma clínica não à toa, é preciso ter uma reabilitação. No contexto da temática proposta, o fragmento reforça a importância do acompanhamento médico contínuo e da existência de instituições como clínicas de recuperação que oferecem suporte essencial aos dependentes. A medicina, nesse caso, desempenha um papel central ao reconhecer o alcoolismo como uma doença e ao prover intervenções que vão além da força da vontade, trabalhando com internações, com tratamentos clínicos, com apoio psicológico para interromper o ciclo destrutivo do vício. Meu povo, agora a gente vai para o nosso comando. Com base nos textos lidos, redija um dissertativo argumentativo discutindo o seguinte tema: qual o papel da medicina junto à doença do alcoolismo? Apresente seus argumentos com consistência, coerência, coesão e adequação ao padrão culto da língua portuguesa. Em relação a este comando, nós vamos ter que responder à pergunta: qual é o papel no fim das contas? Nós temos aqui que a medicina desempenha um papel muito importante no tratamento e no controle do alcoolismo, né? Primeiro é preciso reconhecer o alcoolismo como uma doença crônica que exige intervenções clínicas, terapias especializadas, suporte contínuo, para a gente promover a recuperação e até prevenir novas recaídas, né? Além disso, a medicina atua também com a prevenção daqueles que ainda não são dependentes, mas podem vir a ser, se por um acaso acontecer alguns fatos sociais, traumas, perdas, que é muito comum, né, desencadear recaídas aí, ou se acaso, por exemplo, houver algum abuso da bebida alcoólica, que a gente sabe que é uma bebida utilizada demais por jovens em contexto de festa, comemoração. Então essa farra, muitas vezes, ela se torna além do limite. Então vamos lá. Pensando no comando, em quais são os papéis da medicina, a gente trouxe aqui uma lista de papéis que você poderia ter colocado na sua redação. Bela não trouxe esse papel em específico que você falou aí. Não tem problema, a minha lista não é taxativa, ela não se limita aqui a só isso. A gente trouxe aqui exemplos de argumentos. Então, por exemplo, qual o papel da medicina em relação ao diagnóstico? É papel da medicina identificar precocemente a dependência alcoólica e suas implicações físicas e psicológicas. Em relação ao tratamento, é papel da medicina oferecer tratamento especializado com medicamentos para reduzir a vontade de beber e tratar os sintomas da abstinência. Em relação ao acompanhamento psicológico, é papel aqui dos profissionais de saúde oferecer suporte terapêutico por meio de psicólogos e psiquiatras para ajudar o paciente a lidar com a dependência e suas causas subjacentes. Em relação à prevenção de recaídas, é papel da medicina desenvolver estratégias de prevenção e de acompanhamento contínuo, além de programas de reabilitação em clínicas e em hospitais. Em relação à educação e conscientização, é papel da medicina promover campanhas educativas sobre os riscos do alcoolismo e oferecer informações sobre hábitos de consumo saudável. Em relação agora, um fator que você poderia trazer na redação, porque o papel você tem que trazer, está no tema. O tema te pergunta qual é o papel. Então, o tema ele quer o papel. Quando a gente tem aqui um aspecto positivo, né? Porque aqui o papel da medicina, tudo isso aqui que a gente viu, são coisas boas, são coisas que têm que acontecer, né? São responsabilidades. Esse ponto é positivo.
A gente também vai tratar agora do ponto negativo, porque existe uma estrutura de desenvolvimento que pode ser feita, que a gente vai falar mais para frente, que é a contraposição de ideias. Então, há um papel, no entanto, no Brasil, diversos médicos não têm cumprido com esse papel. Alguma coisa assim. E aí a gente vai falar sobre a falta de cumprimento desse papel, ou o que impede os médicos de terem esse cuidado, de exercerem esse papel. Fica muito difícil exercer tais papéis aqui diante aqui de um estigma social. O alcoolismo ainda é visto por muitos como uma falha moral, dificultando aí a busca por tratamento, a aceitação social da doença. Além disso, a medicina ainda tem que lidar com a escassez de recursos, de infraestrutura em hospitais, em clínicas especializadas. Também temos um problema aqui em que muitos pacientes enfrentam dificuldade em aderir os tratamentos a longo prazo, seja por questões emocionais, psicológicas ou até socioeconômicas. Temos uma baixa conscientização também popular. Essa falta de educação sobre a natureza da dependência alcoólica e os seus tratamentos disponíveis prejudica o reconhecimento do problema e a busca por ajuda. E temos pressões sociais e culturais, porque a normalização de álcool em várias culturas pode dificultar a percepção dos limites entre o uso moderado e a dependência. É o famoso, que isso, não vai beber hoje? Não, bebe aí, é só uma festa, só um copo, é para comemorar. Então as pessoas normalizam isso e não conseguem entender os limites, sabe? Vamos lá agora para algumas ideias, alguns repertórios especialmente, que você pode trazer nessa redação aqui das ciências médicas. Você pode utilizar a obra O Último Conhaque, né? Porque o Nando aqui, ele sofre bastante com a questão do álcool. E aí, por exemplo, você pode utilizar na introdução como que há uma degradação física e psicológica do personagem diante do alcoolismo, diante do abuso que ele faz do álcool. E isso impacta demais a saúde mental e corporal do Nando. Isso você pode utilizar na introdução para fazer uma comparação e já puxar para o tema em si, para a realidade. Você, se quiser, pode usar lá no desenvolvimento de adição de causas, por exemplo. Você pode colocar aqui, como no romance, o álcool é utilizado como forma de fuga emocional da realidade. Então, o personagem ele encontra no álcool e também no tabaco, lá na nossa história, uma forma de lidar com a solidão, com a culpa, com os traumas. Eu vou usar isso aqui lá no nosso desenvolvimento, vocês vão ver. Também nós podemos usar aí a obra como forma de validar, por meio de uma comparação, o impacto do álcool no personagem, num texto por consequência também, como que o álcool leva a sérias consequências ao indivíduo. Então, nós temos aqui a redução das atividades do sistema nervoso central, a intensificação e a distorção da percepção da realidade. O Nando tem certas visões, né? Muito porque ele abusa demais do álcool. Podemos aqui utilizar a Constituição nos artigos 196, 197, 198, fala sobre o direito à saúde, que é direito de todos, fala sobre as políticas de saúde em si. Você pode, inclusive, fazer uma ampliação ao tratar sobre o SUS, qual é o papel da saúde pública brasileira diante do alcoolismo. E aí você pode usar para introduzir, a gente vai fazer esse uso mais para frente. Você pode colocar aqui como ponto positivo também, né? Porque nós vamos utilizar a Constituição para comparar como que é importante oferecer determinadas prevenções, tratamentos, acompanhamento, assim como é trazido ali nos artigos da Constituição, e isso deve também se estender ao alcoolismo em si, porque como doença merece esse tipo de tratamento. Podemos usar aqui na contraposição também, caso vocês queiram, mostrando que é importante haver o cumprimento desses artigos constitucionais, afinal, é dever do Estado, garantir o direito à saúde às pessoas com alcoolismo, beleza? Que sofrem com alcoolismo. Temos o maioral, o dono deste Brasil, Dr. Drauzio Varela. Ô, gente, eu acho. A gente colocou aqui a websérie, né? O sistema, um retrato da saúde no Brasil, que você encontra no YouTube, dá um Google aí, que você vai ver que essa websérie, o Dr. Drauzio fala de N problemas da saúde. Então, nosso repertório meio coringa aqui, das ciências médicas. Mas eu faço aqui um grande parênteses, que é o fato de que o Dr. Drauzio, ele é ex-dependente. Ele fumava demais, demais. E ele sempre ressalta isso nas matérias que diz respeito ao vício. Eh,
ele conta muito do relato pessoal dele, do que ele viveu, sabe? E aí ele vai falar sobre a importância da medicação, a importância do tratamento contínuo, do acompanhamento psicológico. Então a gente tem aqui não só um médico, mas uma pessoa que superou o vício. Uau, nós temos aqui, ó, pena que aqui vocês não vão conseguir, mas procurem esse vídeo aqui, ó, Política de Saúde no Brasil, documentário, essa websérie muito legal. Bom, você pode usar o Dr. Drauzio na introdução para contextualizar o tema, nos parágrafos de desenvolvimento também de N formas. Afinal, esse homem aqui, ó, ele fala qualquer coisa de saúde. Você pode botar qualquer assunto de saúde na boca dele. Porque ele é o rei, o maioral. Eu tenho vontade de botar um pôster dele aqui na autoria. Dr. Drauzio me sustenta. Nada me faltará. Temos aqui a série Sob Pressão. Essa série vocês gostam muito, né? É o famoso Grey's Anatomy brasileiro. Também podia usar Grey's Anatomy, tá? Se você usou, tá tranquilo. A série Sob Pressão, ela fala sobre é um cenário fictício, né? Uma novela aí, uma série da Globo, mas que tem muito a ver com a realidade do âmbito da saúde brasileira. Nós temos ali um ambiente hospitalar em que a equipe médica ela acompanha vários pacientes em estados graves e que não recebem muitas vezes o atendimento necessário. Por quê? Porque há uma escassez de suprimento, falta remédio, falta gases, falta instrumentos cirúrgicos. Muitas vezes falta maca, falta saneamento básico nos hospitais, sabe? Os médicos também, muitas vezes, sofrem com a jornada exaustiva de trabalho, com a falta de qualificação, com problemas orçamentários, né, do hospital. Então, nós temos aqui que é como se a série retratasse a realidade de muitos hospitais públicos no Brasil, que estão realmente deficitários desses suprimentos e também sofrem aí com a falta de médicos ou os médicos estão sobrecarregados. É um retrato muito fiel ao SUS. Claro que o SUS também tem coisas boas, tá? Você pode usar também, gente, essa série em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Ah, eu vou falar de problemas relacionados à infraestrutura que atrapalham o tratamento do alcoolismo. Vai, pode comparar aqui com os problemas de infraestrutura trazidos pelo sua pressão. Ah, vou falar sobre a realidade e o papel da medicina. Pode lá na introdução utilizar isso para contextualizar o tema. Então fique à vontade aí. Temos um outro conceito aqui, um outro repertório, na verdade, um outro repertório que muita gente gosta, que é o conceito de saúde para a OMS. A OMS fala que a saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença. Ah, eu não tenho doença, então sou saudável. Você está com um estado de bem-estar físico, mental e social? Melão, depois destes vestibulares, acho que eu estou um pouquinho perturbada, acho que eu estou um pouquinho cansada. Eu imagino que muitos aqui estão malucos estudando nessa reta final, né? Mas calma, gente, depois do tormento vem a calmaria, tá? Vem aí as férias, estamos chegando. Por hora, bora concentrar aqui nos vestibulares que nos restam e torcer para o resultado das ciências médicas ser favorável a vocês. Mas enfim, esse conceito é muito legal porque ele diz respeito a uma condição mais ampla de cidadania, né? A cidadania aí não é só você, em relação à saúde, não ter doença, é você ter ali um completo bem-estar. E o completo bem-estar vai além do simplesmente não ter doenças. É o famoso conceito ampliado de saúde, que inclusive cai bastante lá no Enem, na prova de linguagem, é você ter ali um tratamento sem distinção de raça, religião, ideologia, é você ter, garantir ali outros direitos, direito à educação, direito à moradia, direito a saneamento básico, direito ao trabalho. Afinal, se a gente não tem trabalho, a gente não tem acesso à renda, então como é que a gente vai ter um completo bem-estar mental? Porque afinal, se a gente não tem, acesso ao lazer, como é que a gente vai ter um bem-estar físico, social? Então, o conceito de saúde, ele é mais amplo hoje, e aí a OMS reforça isso. Podemos usar também num parágrafo sobre o papel da medicina, que é garantir esse estado de bem-estar pleno. Podemos utilizar na introdução para contextualizar o tema de saúde. Dá para usar de N formas, né? Trouxe aqui um programa mais médico, porque a gente, aqui na autoria, a gente estudou vários argumentos, como também o programa mais médico. E o programa mais médico me lembrou de uma coisa. Neste programa, nós tivemos aqui
além do incentivo de trazer mais médicos a regiões onde faltava, né, a presença desses profissionais de saúde, a gente também tem aqui que esse programa, para além de levar os médicos a essas regiões, ele provoca melhorias na qualidade e humaniza o atendimento médico. Por quê? Porque ele fala que esses médicos que vão ali chegar, não só médicos, mas outros profissionais de saúde que vão chegar ali nesses locais, eles precisam criar um vínculo com os pacientes. Eles precisam conviver com aquela comunidade, porque muitos desses locais têm culturas próprias. Vivem de forma, muitas das pessoas desses locais vivem de forma isolada, com um jeito muito tradicional em si de vivência. E eu acho muito interessante como que a gente tem aqui um programa que leva em consideração fatores sociais. Então, vocês não estão indo lá só para tratar doença. Eu preciso que vocês se integrem a essa comunidade. Porque apenas por meio dessa integração vocês vão conseguir realizar um atendimento humanizado e direcionado, individualizado, que essa população merece. E eu acho interessante aqui a gente trazer, às vezes, um paralelo com a questão do alcoolismo, porque no alcoolismo também não basta dar medicamento. Ah, vou te dar um medicamento, você vai estar bem. Não, você precisa acompanhar. Você precisa então entender o passado desse paciente. Por que que ele está abusando do álcool? Quais são ali os fatores sociais por trás desse alcoolismo? O que você vai garantir que ele não tenha recaída? Perceba então que o médico, assim como os médicos lá do programa Mais Médico, aqui no alcoolismo, precisa criar uma conexão com esse paciente, uma conexão forte, um vínculo forte, porque ele precisa entender as raízes desse problema, da doença em si, que são raízes sociais, e ele precisa ter a confiança do paciente para que o paciente se sinta motivado a permanecer no tratamento, a buscar formas de lidar com os traumas, com problemas sociais. Então, a gente tem aqui que ter essa união entre médico e paciente muito bem consolidada. Vamos para o nosso desenvolvimento? Já fizemos aqui análise de comandos, fizemos uma chuva de ideias e aí falamos de alguns repertórios. Agora a gente vai para o nosso desenvolvimento. O desenvolvimento aqui tem que ser construído a partir do que o tema nos pede. O tema pede o papel da medicina junto à doença do alcoolismo. Então, eu preciso falar do papel da medicina. Diante disso, eu tenho duas formas de fazer esse tipo de texto. Belão, eu não fiz dessas formas. Já estou adiantando aqui que talvez isso aqui cause, essa parte da aula cause uma certa insegurança. Gente, não sofra com antecedência, não sofra diante da incerteza. A gente não sabe como que vai ser essa correção. Então, caso você não tenha seguido o que eu vou falar agora, não sofra, porque pode ser que dê bom para você. Pode ser que a sua redação seja bem avaliada. Pode ser que as ciências médicas tenha outro tipo de visão para além do que eu estou vendo aqui por hora, diante da análise do tema. Entendeu? Não fique encucado. Se, inclusive, quiser conversar conosco, tipo, ah, Belão, eu coloquei assim, você acha que a ciências médicas vai considerar? Ah, Belão, não fiz desse jeito, eu fiz de outra forma. E você quiser nos contar como que você fez, chama a gente no direct, chama a Autoria e Linguagem, no nosso Instagram. Chama a gente lá, que a gente, com todo o prazer do mundo, vai avaliar aí. Só mandar lá, fala, Belão pediu para mandar aqui que eu, com todo o prazer do mundo, vou analisar a sua linha argumentativa, tá? Mas por hora tem duas linhas argumentativas aqui que eu vejo como as principais. As que os alunos, assim, com certeza fizeram, sabe? Muitos alunos com certeza não fizeram. Que é adição de pontos positivos, em que no D1 eu vou colocar um papel da medicina e no D2 eu vou botar outro papel da medicina. Ou às vezes uma contraposição, em que no D1 eu vou falar o papel da medicina versus um problema que é um obstáculo para o cumprimento desse papel da medicina. É isso que a gente tem como fazer aqui, aparentemente, por hora. Começando aqui com uma sugestão de desenvolvimento por contraposição, tá? Vou falar da contraposição e depois eu vou seguir com a adição de pontos positivos. Então, para você que fez desenvolvimento 1, importância ou melhor, papel da medicina, e no desenvolvimento 2, algum problema que impede o cumprimento desse papel, segue aqui a sugestão de texto da autoria. Como que a Belão faria? Como que a autoria faria? Gente, é só um exemplo para você ver a construção de texto em si. Um exemplo de um texto que poderia ter sido construído lá no vestibular. Ah, Belão vai seguir outra linha. Não tem problema. Não tem problema. Veja se a sua linha se assemelha com a minha. Se assemelhar, ótimo, perfeito. Se diferenciar também não surte, tá? Chame a gente aí no direct. Sobre
Prisma verifica se a função excepcional da assistência médica em fornecer diagnósticos mais precisos que precisos, mais que preciosos. Vou ler tudo de novo. Foca. Sob esse prisma, verifica-se a função excepcional da assistência médica em fornecer diagnósticos mais precisos no tratamento de indivíduos com dependência alcoólica. Então, qual é a função aqui? Fornecer diagnósticos mais precisos no tratamento de indivíduos com dependência alcoólica. Isso acontece porque a ciência médica é capaz de avaliar não apenas os aspectos físicos do bem-estar do paciente, mas também os fatores psicológicos e sociais que contribuem para o abuso de álcool. Exemplifica-se essa eficácia mediante a definição de saúde da Organização Mundial de Saúde, que compreende o equilíbrio físico, mental e social, além da simples ausência de enfermidades. A aplicação desse conceito na medicina voltada ao alcoolismo permite uma abordagem integral do doente, visando não apenas ao controle dos sintomas físicos do vício em álcool, mas também a identificação e o tratamento dos aspectos emocionais e sociais que agravam o quadro. Sendo assim, a atuação da assistência médica se torna fundamental para a promoção de cuidados individualizados e eficazes, facilitando a recuperação e reintegração social dos pacientes alcoólicos. Então, nós temos aqui que o papel da medicina é fornecer esse diagnóstico mais preciso em relação à dependência alcoólica, visando trazer esse bem-estar físico, social e mental. No entanto, vamos lá, entretanto, apesar do potencial transformador da assistência médica, a medicina enfrenta barreiras significativas, como a falta de infraestrutura para atuar de maneira efetiva no combate à condição do vício. Tal situação acontece pois as limitações orçamentárias, a falta de recursos materiais e a escassez de profissionais qualificados dificultam o acesso ao cuidado médico de qualidade. Fatores esses responsáveis por prejudicar a saúde da população. Comprova-se tal lamentável cenário a partir da série brasileira Sob Pressão. A produção cinematográfica retrata de forma vívida os desafios enfrentados por médicos e por enfermeiros no sistema público de saúde, evidenciando a luta constante contra a falta de insumo, a sobrecarga de trabalho e a necessidade de atender a uma população carente e desassistida. Desse modo, nota-se que esses óbices limitam a eficácia dos tratamentos disponíveis e, consequentemente, a missão da medicina no enfrentamento do alcoolismo. Meu povo, a medicina tem que fazer aqui, ó, esse tratamento perfeito, humanizado, garantir o pleno bem-estar do paciente que está passando por essa doença do alcoolismo. No entanto, como que a gente vai fazer isso se falta infraestrutura? Se falta aqui orçamento? Se faltam profissionais qualificados? Assim fica difícil. Então, nós temos aqui os óbices que atrapalham a missão médica no enfrentamento do alcoolismo. Esse aqui é uma das formas de fazer o desenvolvimento que é por contraposição. Agora eu vou fazer a outra, que é por adição de pontos positivos. Na adição de pontos positivos, eu vou falar de um papel no D1 e de outro papel no D2. Então vamos lá, qual seria o papel positivo da medicina em relação à doença? Diante desse cenário, um dos papéis da medicina em relação à doença do alcoolismo é identificar precocemente a dependência alcoólica e suas implicações físicas e psicológicas. Afirme-se isso porque cabe aos médicos, nas consultas de rotina com seus pacientes, perceberem comportamentos que indiquem risco de dependência da droga, como o ato de beber em vários momentos de tristeza ou a irritabilidade daqueles que são questionados quanto ao ato de ingerir o produto. Os principais sintomas, né, ou melhor, os principais sinais de que aquela pessoa está se tornando alcoólatra é justamente a frequência do beber. Ela bebe para tampar o buraco da tristeza, né? E a irritabilidade, quando você questiona ela assim, você não acha que você está bebendo demais? Aí ela fica irritada. Então, cabe aí aos médicos ficarem atentos a esses comportamentos. Tais indícios são presentes na fase inicial da doença do alcoolismo, em que, além da dependência, há também o uso da droga como forma de alívio diante de traumas. Na literatura, a obra O Último Conhaque exemplifica muito bem essas reações, pois o protagonista, após a perda da sua mãe e de seu pai, encontra-se desolado e bebe como forma de suportar as lembranças que o atormentam. Logo, é função dos profissionais da saúde perceberem desde cedo quaisquer sinais do transtorno por uso de álcool para, assim, melhor conduzirem o tratamento antes que o estado do paciente se agrave. Qual outro papel da medicina? Ademais, muito se fala no tratamento de doenças por meio de medicamentos. Porém, no caso do alcoolismo, é preciso que os médicos também exerçam o papel de oferecer suporte psíquico àqueles que passam por tal adversidade. Então, nós também temos que oferecer suporte psíquico.
Então, a necessidade se deve ao fato de que, por trás da dependência química, há experiências negativas vivenciadas por essas pessoas, contextos que impedem o desenvolvimento do tratamento medicamentoso caso não haja o cuidado com as causas sociais. Então, o que adianta eu tomar um monte de remédio se eu não estou cuidando da causa social? Muitos recorrem ao álcool por terem uma família desestruturada, por não terem renda ou estabilidade financeira e por terem perdido entes ou companheiros. Problemas que só podem ser lidados por meio de suporte terapêutico com psicólogos e psiquiatras. Tal fato é corroborado pelo renomado médico, o maioral aí, ó, pelo renomado médico Drauzio Varela, que além de profissional da saúde, é ex-dependente químico e defende o acompanhamento psíquico como fundamental à superação do vício. E assim, é função da medicina entender os fatores sociais que levam às doenças e buscar saná-los. Meu povo, deu para perceber então que a gente tem duas formas de fazer essa redação, a priori, né? Ou melhor, a priori, essa palavra é péssima. A princípio, a priori não tem nada a ver. A princípio, então no D1 a gente pode colocar um papel da medicina e no D2 a gente botar outro papel. Ou a gente pode botar no D1 um papel e no D2 a gente colocar um problema que impede o cumprimento desse papel pelos médicos. Entendeu? Fazer a contraposição. E aí nós vamos para a nossa conclusão. Existem várias formas de concluir o teste das ciências médicas e você é livre para escolher qual forma você quiser. A gente vai fazer aqui a mais simples de todas, que é por síntese, que inclusive é a que o povo mais faz, é a mais comum. Então, vamos fazer a síntese lá para o texto de contraposição. Em síntese, o tratamento clínico desempenha uma atuação crucial na doença da dependência alcoólica, proporcionando os cuidados necessários que consideram as diversas dimensões do bem-estar do paciente. Contudo, a presença de obstáculos significativos compromete a efetividade do comprometimento médico. Aqui comprometem o comprometimento agora que eu vi que ficou repetitivo, né? Depois vocês mudam aí. Perdão pela repetição, agora que eu vi. Meus amores, então aqui a gente fez uma síntese do desenvolvimento um que diz respeito à função, ao papel da medicina em garantir o bem-estar, e apresentou também o desenvolvimento 2 que vai falar sobre o obstáculo. Já lá na adição de pontos positivos, nós também vamos fazer por síntese sintetizando o que colocamos no D1 e no D2, que são os papéis, né? Assim, cabe aos profissionais da medicina atentarem-se aos sinais da dependência química por seus pacientes e, quando identificado o alcoolismo, conduzirem o tratamento tanto por meio de medicamento quanto por meio da indicação de acompanhamento psicológico. Vamos para a nossa introdução? Na introdução, a gente tem que apresentar o tema, as palavras de juízo de valor que vão demarcar nossa tese e o roteiro do texto, ou seja, o que tem no D1, o que vai ter no D2. E existem várias formas de a gente contextualizar o tema. A gente vai fazer aqui uma contextualização via referência, que inclusive eu acho que é a introdução que a galera mais utiliza, trazer um repertório e puxar para o tema. A gente vai trazer a Constituição. A Constituição Federal de 88 estabelece a saúde como um direito fundamental de todos os cidadãos e um dever do Estado, garantindo que políticas públicas sejam implementadas para a promoção, a proteção e a recuperação do bem-estar. Nesse sentido, é papel do sistema de saúde assegurar prevenção, tratamento e cuidado contínuo com a saúde da população. Todavia, quanto ao tratamento do alcoolismo, fatores externos impedem que a medicina desempenhe seu papel de maneira eficaz. Então, nós temos aqui um papel da medicina em trazer este bem-estar, isso está no nosso D1, mas existem fatores externos que impedem a medicina de exercer este papel diante aí do alcoolismo, que está no nosso D2, esses obstáculos. Beleza? Aqui, então, para o nosso texto de contraposição. Já no nosso texto por adição de pontos positivos, então, um papel na medicina no D1 e outro papel da medicina no D2, nós vamos fazer uma introdução parecida também, utilizando a Constituição, mas aí lá no finalzinho eu vou chegar assim, ó. Nesse sentido, é papel do sistema de saúde assegurar prevenção, tratamento e cuidado contínuo com a saúde da população. Sob tal perspectiva, quanto ao tratamento do alcoolismo, cabe à área da medicina proporcionar diagnóstico precoce e tratamento adequado aos enfermos, que é aqui, diagnóstico precoce, meu D1, e tratamento adequado, meu D2. Tranquilo? E aí, gostaram do tema das ciências médicas? Ô, gente, sinceramente, eu amei, tá? Eu achei um máximo esse tema. E ó, a gente fez aqui essa análise temática e eu reforço, se você não seguiu exatamente o que a gente fez aqui, não tem nenhum problema. Existem várias formas de a gente escrever essa redação. E a gente está super abertas aí para analisar o seu texto. Pode mandar por direct que eu, a Bela e toda a equipe da autoria estamos aí à disposição para justamente te dar um norte enquanto aí a correção oficial não vem.
Tranquilo? Espero que vocês tenham gostado da nossa análise, que agora vocês se sintam mais seguros diante dessa espera. E nós estamos aqui na torcida pelo resultado positivo. Mandem notícias e alunos da autoria não sumam, tá? Eu não quero aqui que ninguém sumindo. Ai, cadê o fulano? Não sei, nunca mais apareceu. Eu quero notícias, por favor. E eu tenho certeza que as notícias vão ser boas. A gente segue aqui na torcida. Beijo e até o próximo vídeo.